Então tá. Então o exercício do Moodle é o primeiro, né? Então tá. Beleza. Então aqui, bem parecido com o que a gente já tinha feito, né? Então, eu posso fazer a integral de 3x, né, menos 1 elevado à sétima potência, né? A primeira coisa que eu vou observar, que eu quero colocar, se eu quero colocar ela na forma de uma U na P, tá? Eu vou ter que selecionar o U como sendo o 3x menos 1. Então, o U vai ser o 3x menos 1. Beleza. Então, o U vai ser o 3x menos 1. Três x menos 1. Dessa maneira, o du vai ser quem? Vai ser a derivada do U. Ou seja, o du é a derivada do 3x menos 1 dx. Portanto, o du é a derivada do 3x. A derivada do 3x é 3. A derivada do menos 1 é 0. Então, 3 mais 0 é 3. Então, 3 dx. Então, tá. Então, eu vou fazer a integral de 3x, né? Parênteses aqui tá bem estranho, né? Então, 3x menos 1 elevado a 7. E aí eu vou multiplicar o dx, vou botar aqui, do dx, eu vou multiplicar o dx por quem? Vou multiplicar o dx por 3. Tá? Eu vou multiplicar o dx por 3. Tá? Ok, se eu multipliquei o dx por 3, eu vou multiplicar fora da integral por 1/3. Então, vamos lá. Então, vai ficar 1/3 da integral de quem? Né? No lugar do 3x menos 1, eu vou colocar o U. Então, no lugar do 3x menos 1, 3x menos 1 corresponde ao U. No lugar do 3dx, 3dx corresponde ao du. E aí, então, eu tenho exatamente o formato, né, da linha 3. Então, o que me sobra? 1/3 de quem? U na 7 mais 1 sobre 7 mais 1 mais a constante C. 1/3 vezes U na 8 sobre 8. Bom, então agora vai ficar 1 vezes U na 8, vai ficar U na 8. 3 vezes 8 dá 24. Posso colocar mais C. Só que o U, a gente não pode finalizar em U, a gente tem que finalizar em X. Então, no lugar do U, eu vou colocar 3x menos 1. Então, vai ficar 3x menos 1 elevado a 8 sobre 24 mais a constante C. Certo? Aí. Então, finalizado, então, essa primeira questão. Bem parecida com o que eu tinha feito anteriormente, sem nenhum mistério. Bom, essa aqui, né? O que acontece? A gente tem uma raiz. Uma raiz quadrada.
Tá? Então, o que acontece? Tem essa raiz quadrada, então ela tem esse... Novamente, a gente vai estar trabalhando com o formato UNAP. Nós estamos trabalhando com o formato UNAP, tá? Então, o U vai ser quem está dentro da raiz. Então, o U é o 5x mais 3. Quem vai ser o DU? A derivada do U, sempre vezes o dx. Então, 5x mais 3 dx. A derivada do 5x é 5. A derivada do 3 é 0. 5 mais 0, 5. 5 dx. Então, eu tenho a integral 5x mais 3 elevado ao meio dx. Por que eu vou multiplicar o dx? Eu vou multiplicar o dx por 5. Tá? Então, eu vou multiplicar o dx aqui por 5. Multiplico por 5, lá fora eu vou ter que multiplicar por 1/5. E aí, então, seguimos o baile. Tá? Então, vai ficar 1/5 de quem? Bom, então, no lugar do 5x mais 3, então, no lugar do 5x mais 3, eu vou colocar U, vou substituir por U. No lugar do 5dx, então 5dx, eu vou substituir por du. E aí o baile segue, né? Então, vamos lá. U na 1/2 mais 1 sobre 1/2 mais 1 mais a constante C. Nossa, meu C aqui saiu de uma forma... Então, mais a constante C. Beleza. Então, 1/5 vezes U na 3/2 sobre 3/2 mais a constante C. Tá. O que vai acontecer aqui? Vai ficar 1/5 vezes 2/3, né? Inverte. Né? Se era 3/2, ele vai inverter para 3/2. O U, já substituiu o pelo aquilo que ele é. O U, na verdade, é 5x mais 3. Vai ficar 5x mais 3 elevado a 3/2, mais a constante C. E, por fim, a gente vai fazer a continha aqui. Então, 1 vezes 2, 2. 5 vezes 3, 15. Vezes 5x mais 3 na 3/2, mais a constante C. Aqui, então, a resposta final. Certo? Então, aqui, né? Então, a solução final. Posso botar na forma de raiz? Também pode aparecer. Né? Se aparecesse na forma de raiz, apareceria 2 sobre da raiz quadrada de 5x mais 3, tudo isso elevado ao cubo. Também pode ser. Certo? Tá? Então, quem trabalhou com a forma de raiz também colocou dessa forma correta. Bom, para não perder o costume, exercício de área, né? Coloquei o exercício de área. Agora também pode aparecer. Semana que tem eu vou fazer exercício também de
de taxa. Tá? E agora a gente pode fazer exercício de taxa, a gente pode fazer exercício de volume, tá? Velocidade. Tá? Tudo que a gente viu lá vai continuar fazer agora. Vai ter uma gama maior de possibilidades. E além disso, é revisão, né? Afinal de contas, a gente não fez, não finalizou o grau A, né? Vai que semana que vem vai estar tudo seco lá na FTEC e aí alguém diz, tem que voltar. Né? Acho muito difícil, né? Mas né, o futuro a Deus pertence. Então, vamos esperar para ver o que nos sobra. Então, tá, então vamos calcular a área limitada, né? Pela curva y igual a raiz de 2x mais 1, que é essa curva aqui. Ou seja, ela é limitada acima pela curva, raiz de 2x mais 1, e abaixo pelo eixo das abscissas, entre 0 e 4. Né? Então, entre 0 e 4. Beleza. Então, como é que fica a área? A área é a integral entre 0 e 4 da raiz quadrada de x. Beleza. Bom, então, agora a gente vai ter que, antes de tudo, calcular a integral, a substituição, e depois fazer a substituição, né, do 4 e do 0. Bom, então, primeiro, vou pegar. A primeira coisa é calcular a integral sem os limites de integração. Né? Vou calcular ela sem os limites de integração. E depois que eu resolver a integral, né, eu volto e calculo os limites de integração. Ok, então tá. Então, como é que eu vou fazer essa integral? Bom, a gente já está acostumado, né? Quem vai ser o 2x mais 1? Quem vai ser o du? A derivada de 2x mais 1. Que vai ser 2dx, né? Então, tá. Então, vai ser 2dx. Então, eu vou reescrever. A raiz é 2x mais 1 elevado a 1 meio dx. Por que eu vou multiplicar o dx? Então, dx, 2. 2 aqui. Se eu vou multiplicar por 2 aqui fora, aqui dentro, lá fora, eu vou multiplicar por 1 meio. Né? Então, vai ficar 1 meio da integral. De quem? No lugar de 2x mais 1, então, no lugar de 2x mais 1, 2x mais 1 é igual a 1. Então, no lugar do x mais 1 vai 1. No lugar do 2dx, o 2dx corresponde ao du. E aí, então, está feito, né? Se está feito dessa maneira, o que eu sei, né? Vamos retomar, que é a integral. Pegar da tabela. Vou escrever aqui da tabela. Então, da tabela. Aqui ficou. Esse aqui. Então, vamos pegar da tabela. O que eu sei da tabela? Que a integral de U na P du é isso aqui. E a linha 3, né? Se a gente olhar lá na linha 3 da tabela, é isso. Então, 1 terço não, 1 meio, né? Vou botar a mesma tonalidade.
1 meio vezes o não meio mais 1 sobre meio mais 1, mais a constante C. Ok. Então, dessa maneira, o que a gente sabe? Né? Que eu vou ficar com 1 meio, né? Põe ali fora. Vezes U na 3 meios, sobre 3 meios, mais a constante C. Ou seja, eu vou ficar com 1 meio, vezes o 2 terços. Tá? Por que o 2 terços? Porque eu inverto o 3 meios. Se eu inverter 3 meios, dá 2 terços. Tá. Vezes o U. Bom, para recordar quem é o U, o U é 2x mais 1. Então, vai ficar 2x mais 1 elevado na 3 meios mais a constante C. Então, finalmente, o que acontece? É que eu tenho um processo de multiplicação. Eu tenho 1 meio vezes 2 terços. Então, eu posso dividir esse 2 aqui, pode dividir com esse 2. 2 que divide 2 dá 1. 2 que divide 2 dá 1. Então, vai ficar 1 vezes 1 e 1 vezes 3, 3. Então, eu posso finalizar com 1 terço de 2x mais 1 a 3 meios, mais a constante C. Porém, o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é qual? Nosso objetivo é calcular. Demais. É calcular a área, né? Ou seja, eu preciso calcular a integral de 0 a 4. Então, vamos retomar o nosso objetivo. Tá? Então, a área é a integral de 0 a 4 da raiz de 2x mais 1. Ok? Quem é a integral de 2x mais 1? Bom, a integral de 2x mais 1 é 1 terço de 2x mais 1 elevado a 3 meios. Eu vou colocar o mais C porque não precisa, né? Porque o mais C ele se cancela quando eu vou fazer a substituição dos valores, do valor x, dos limites. Então, o que acontece? Então, eu vou pegar 1 terço 2x mais 1 de 0 a 4. Então, tá. Então, 1 terço 2x, o x aqui é 4, mais 1 elevado a 3 meios, menos 1 terço de 2 vezes 0, mais 1 elevado a 3 meios. Então tá, vou fazer a continha. Quanto é que vai dar isso? Então eu vou arrumando. Então, quanto é que deu? 3 e 1. Então vamos lá. Vai ficar 1 terço vezes 2 vezes 4 dá 8. 8 mais 1 dá 9, elevado a 3 meios. Menos 1 terço. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1 dá 1. 1 na 3 meios, 1. Então, foi isso aqui. Então tá, então vamos ver quanto é 9 elevado na 3 meios, né? Quanto será que dá 9 elevado a 3 meios? Ó, deixar um bem bonitinho. Bom, vamos ver o seguinte. Eu tenho 9 elevado a 3 meios. Bom, então o que eu sei? Que o 9, né? O 9 é 3 na segunda. Né? Se o 9 é 3 na segunda, então vai ficar 3 na segunda elevado a 3 meios. Então vai ficar 3. Bom, como eu tenho uma potência de potência, vai ficar 2 vezes
3 meios. 2 vezes 3 meios são 2 vezes 3, 6. 6 que divide 2 dá 3. 3 na terceira. 3 na terceira dá 27. Então, se você colocar na calculadora 3 ou melhor, 9 na 3 meios, tem que dar 27. 1/3 vezes 27 menos 1/3. Bom, 27 vezes 1/3 é 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 é 9. Menos 1/3. E agora, como é que fica? Bom, 1 vezes 3, 3. 9 vezes 3, 27. Menos 1 vezes 1. Portanto, 26/3 unidades de área. Então, essa aqui é a área da região, né? 26/3. 26/3 deve dar 8 ponto alguma coisa, né? 8,666, né? Por aí. Enfim. Então, essa aqui, então, essa 27. Vou botar aqui. 26 euros. Esse é o valor dessa área. Tá? Beleza. Então, a gente vê que para calcular uma integral definida, né, a gente vai precisar, primeiro, calcular a integral indefinida e depois fazer a substituição dos valores, dos limites da integração. Tá? Muito bom. Bom, então, para finalizar, só para finalizar a aula de hoje, fazer esse daqui, que é um pouquinho diferente, e aí eu finalizo. Só um pouquinho diferente, não é grandes coisas, né? Fala, Luiz. Professor, me tirou uma dúvida. Quando é que a gente precisa calcular o C mesmo? O C é quando tem uma taxa. Aí tu tem uma condição inicial. Ah, sim. Tá, Tá? beleza. Você vai ter problema de taxa. Aí lá você vai ter uma condição inicial. Só para semana que vem esses problemas mais aplicadinhos, tá? Beleza. Então, tá. Vamos dar uma olhada nesse problema aqui, né? Esse problema aqui, o que acontece? Tá? Deixa eu só fazer uma coisa. Acho que eu não vou ter espaço suficiente. Tá. Só pegar espaço. Beleza. Tá. Tá. Voltamos aqui. Então, agora que eu não tenho mais espaço, então vamos lá. O que acontece? Quando eu tenho isso aqui, eu tenho uma fração, vamos pensar no seguinte. Eu vou ficar com dx. Se eu tenho uma raiz, então eu tenho 3x mais 1 elevado ao meio. É a raiz. Né? Se eu tenho essa raiz, só que essa raiz ela é um denominador. Se ela é um denominador, então ela vai ser vista como um expoente negativo, ou seja, 3x mais 1 elevado a menos 1 meio dx. Certo? Então tá. Então tá. Então, se eu tenho agora, na verdade, a minha integral é essa, né? Então eu posso pensar a integral como 3x. 3x mais 1 eita, 3x mais 1 elevado a menos 1 meio dx. Então tá, se eu posso pensar ela dessa maneira, de novo, eu vou continuar lidando com essa linha da tabela. Então, dessa maneira, o 1 vai ser o 3x mais 1.
É uma outra cor. Gostei do amarelo. Então, o U vai ser o 3x mais 1. Desta maneira, quem vai ser o du? É a derivada do 3x mais 1 dx. Se ele vai ser a derivada do 3x é 3. A derivada do 1 é 0. 3 mais 0 dá 3. Então, dá 3 dx. Então, voltando ali para a nossa integral. Essa integral é 3x mais 1 elevado a menos 1 meio dx. Por que eu vou multiplicar o dx? Eu vou multiplicar o dx por 3. Né? Gostei desse verde. Uma cor mais viva. Eu ainda não usei. 3. Eu vou multiplicar por 3. Lá fora eu vou multiplicar por 1/3. Tá? Então, 3 1/3 dá 1. Beleza. Então, 1/3 da integral menos 1 meio. Opa, menos 1 meio de D aqui, né? Então, por que eu vou substituir o 3x mais 1? O 3x mais 1 eu vou substituir por 1. Né? Então, o 3x mais 1 é o 1. E o 3dx é o du. E aí, então, a gente tem a substituição feita. Com a substituição feita, né? E a gente, então, pode partir para a resolução da tabela. Então, vamos lá. 1/3 vezes U na menos 1 meio mais 1 na menos 1 meio mais 1 mais a com 3. Qual é 3? Então, 1. Feio, né? Feio. Pra mim, travou aqui. Foi só pra mim? Pode ser. Acho que foi só a minha. Pode Não, ser. travou pra mim também. Aqui também travou. Então, pode ser a minha. Então, a minha... Enfim, eu Tá, tenho agora várias voltou. coisinhas... Voltou. Tá. Às vezes eu tenho várias coisas abertas aqui, né? Mas, enfim. Então, tá. Então, onde nós estávamos? Estamos aqui. Então, finalizando, eu vou ficar com 1/3 vezes o U na menos 1 meio mais 1, menos 1 meio mais 1, mais a constante de C. Quanto é que é menos 1 meio mais 1? Menos 1 meio mais 1 é 1 meio, né? Menos 1 meio mais 1 é 1 meio. Ou seja, você deve 50 centavos, paga R$1, sobra 50 centavos. Mais C. Então, como é que fica? Vai ficar 1/3 vezes o inverso de 1 meio. O inverso de 1 meio, 2 sobre 1. Vezes U, não meio. Bom, o que é o U? O U, a gente já tinha visto que era o 3x mais 1, né? 3x mais 1 elevado na 1 meio. Então, vai ficar 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 1 dá 3. De 3x mais 1, né? 3x mais 1 elevado a 1 meio. Se você quiser, você pode fazer também 3x, 2/3. Escrever melhor, né?
Tá? Então, 2/3 da raiz de 3x mais 1 também pode ser assim, né? Sem nenhum mistério, certo? Então, pode ser um pouquinho maior, mas é igual os que a gente já tinha feito, não muda muito, tá? E eu vou parar por aqui, certo? Eu vou abrir ali no Moodle o pós-aula, né? O exercício, a atividade pós-aula, ela